Nesta videoaula, aprenderemos a executar os principais procedimentos de testes elétricos em um condicionador de ar. Tendo em vista que a maioria dos defeitos em um aparelho de ar-condicionado são elétricos, faz-se então importante sabermos efetuar os testes e manusear os equipamentos de medição. Com o auxílio dos mesmos, poderemos testar com total segurança toda a parte elétrica do equipamento. Os equipamentos de medição que iremos utilizar são chave teste, multímetro e alicate amperímetro. Primeiramente, precisamos de muita atenção, pois iremos trabalhar com energia elétrica, ou seja, todo cuidado é pouco. E toda seriedade e segurança, principalmente atenção, são requisitos necessários para efetuarmos tal tarefa. Iniciaremos então pela chave teste, que é de suma importância para descobrirmos se existe alimentação em algum fio ou tomada. Em teste, deveremos sempre segurar a chave desta forma e nunca encostarmos na parte frontal de metal. Testaremos então uma tomada para acharmos o ponto onde está a alimentação. Quando encontramos o ponto alimentado, fase, a chave teste acenderá seu filamento interno desta forma. Ou seja, a tomada está energizada. Neste caso, sempre que encontrarmos um fio alimentado, nunca poderemos ter contato físico com o mesmo. E para manusearmos, deveremos ter sempre a total certeza de que não existe alimentação. Outro equipamento de medição que utilizaremos é o multímetro. Utilizaremos primeiramente a regulagem de ohmímetro para medir continuidade. Encaixaremos as duas ponteiras no multímetro, uma no comum, a outra para medir resistência e tensão. Regularemos o multímetro para a resistência 20K ohm. Veja que o visor está marcando o número 1, ou seja, circuito aberto. Cruzamos as ponteiras. Veja a variação no visor. Sendo assim, poderemos então simular circuito aberto ou fechado, abrindo ou fechando o contato com as ponteiras desta forma. Outra grande utilidade do multímetro é o teste de tensão. Para testarmos qualquer aparelho condicionador de ar, primeiramente necessitamos saber se existe tensão na tomada onde o aparelho é ligado. E qual o valor desta tensão? No nosso caso, como entre fase e neutro temos 220 volts, nossa regulagem é de 700 volts. Tomaremos então as duas ponteiras e introduziremos cada uma em cada ponto da tomada. O multímetro medirá exatamente a tensão existente na mesma. Veja o resultado no visor. Começamos pela retirada da frente do aparelho, retirando cuidadosamente todos os parafusos existentes na fixação. Parafuso da esquerda e direita. Após a retirada dos parafusos, necessitamos retirar os botões desta forma. Note que a frente do aparelho é de plástico, por isso deveremos tomar total cuidado para não danificá-la. Retiramos o aparelho dessa forma, com todo cuidado. Necessitamos retirar o parafuso terra para liberarmos o equipamento do gabinete.
Puxamos o aparelho como se fosse uma gaveta desta forma. Neste estágio, já podemos visualizar todos os componentes do sistema, como por exemplo, a frente do aparelho, evaporador, motoventilador solenoide, condensador, compressor e algumas partes da ligação elétrica. Note as partes desmontadas: o aparelho, o gabinete e a frente. Começamos o desmonte da parte elétrica, iniciando pela frente de comando, onde se encontram a seletora e o termostato. De início, retiramos os parafusos, um na lateral e outro na frente. Puxamos a frente de comando do aparelho como se fosse uma gaveta. Visualizando as ligações, com auxílio de um alicate de bico, retiramos todos os bornes da seletora e do termostato com todo o cuidado desta forma. Retiramos também o rabicho. Note a necessidade de retirarmos o fio terra. Sendo assim, liberamos completamente a placa de comando, seletora e termostato. Veja a frente da placa de comando, seletora e termostato. Após concluído o primeiro passo, retiramos os bornes dos fios do capacitor. Afrouxamos a porca com auxílio de uma chave de boca e retiramos todos os terminais desta forma. Veja o capacitor. Agora o mesmo sem ligação. Com o auxílio de uma chave de fenda, retiramos a capa protetora da ligação elétrica do compressor. Visualizamos então os contatos do motor CSR, comum start regime, e o protetor térmico. Retiramos os bornes com alicate de bico. Retiramos os fios. Veja os contatos comum, start regime e o protetor térmico. Sendo inteiramente efetuado todos esses desmontes, já podemos então testar nossos componentes. Vejamos o termostato na placa de comando. Sabemos que possui 3 bornes de ligação, um comum, outro para refrigeração e outro para aquecimento. Primeiramente, simularemos o fechamento do contato refrigeração. Para efetuarmos esta reação, deveremos girar o termostato todo para o sentido horário. Sendo assim,
Efetuaremos esse teste com o auxílio do multímetro, regulado para medir a continuidade, ou seja, 20 kΩ. Mediremos com as ponteiras a continuidade entre comum e refrigeração, que em condições normais deverá estar fechado, como observamos desta forma. Medimos a continuidade entre comum e aquecimento, que normalmente deverá estar aberto. Veja. Agora giraremos o termostato todo para sentido anti-horário. Observe. Desta forma, entre comum e aquecimento, em condições normais, o contato deverá estar fechado. E entre comum e refrigeração, o contato deverá estar aberto. Com isso, concluímos o teste de termostato. Observe a seletora na placa de comando. Primeiramente, precisamos saber as funções que são acionadas para cada comando da seletora. Faz isto observando o indicador do botão, junto à frente do aparelho. Para começarmos o teste, primeiramente iremos regular a seletora para desligado. E logo após testaremos os comandos desta forma. Embaixo temos os comandos de alimentação. Observe. Que conforme a função acionada pelo botão, fechará os comandos de saída. Testaremos os comandos com auxílio de um multímetro regulado para medir continuidade 20 kΩ. Colocaremos então uma das ponteiras no comando e outra testaremos continuidade nos terminais de saída 2, 3, 4 e 5. Desta forma, note que nenhum terminal de saída fecha. Isso porque nossa regulagem de seletora está em desligado. Giraremos a seletora para seu primeiro comando, ventilação baixa, e testaremos todos os comandos igualmente. Note que com essa regulagem, temos o comando número 2 com o contato fechado. Descobrimos então que neste comando ligaremos a ventilação baixa. Agora regularemos a seletora para a segunda função, ventilação alta. E mediremos novamente continuidade. Descobrimos então que o ponto 5 fecha a continuidade com essa função. Descobrimos onde ligamos a ventilação alta. Passamos para o terceiro comando, frio baixo. Notamos que neste comando os contatos que respondem são casados, ou seja, 2 pontos simultâneos. Observe. O que caracteriza uma ventilação no caso a baixa e refrigeração no caso compressor. Continuamos com o quarto comando, frio alto.
sendo assim ventilação alta e refrigeração. Quinto comando: aquecimento baixo. Note que houve novamente um casamento de terminais. Observe. Sendo assim, temos ventilação baixa e o aquecimento, conjunto de compressor e acionamento de válvula reversora. E finalmente, o último comando: aquecimento alto. Que respectivamente são ventilação alta e aquecimento. Se o teste ocorrer desta forma, a seletora está em perfeitas condições. Note que no nosso caso, possuímos um capacitor duplo, ou seja, apenas um capacitor para motor ventilador e compressor. Testaremos o capacitor com auxílio de um multímetro regulado para medir continuidade 20 kΩ. Colocaremos uma das ponteiras no C do capacitor e outra no F. Depois invertemos as ponteiras. Note que ao invertermos as ponteiras, o visor do multímetro deverá ter essa variação. Ou seja, o contato fecha e rapidamente abre. Depois fazemos o mesmo entre os contatos C e H. Note a variação no visor. Retiramos a solenoide com auxílio de uma chave de boca. Retiramos seus bornes de ligação. Observe a tensão de ligação da solenoide. Usaremos o próprio rabicho do aparelho para testarmos. Observe a reação da solenoide retendo a chave de fenda como se fosse um ímã. Desta forma, notamos que a solenoide está funcionando perfeitamente. Com o auxílio de um multímetro regulado para medir continuidade 20 kΩ, testaremos os contatos do protetor térmico e dos bornes comum, start e regime. Primeiramente do protetor térmico, que em normais condições deverá estar fechado, veja no visor. Depois medimos continuidade entre os contatos comum, start e regime, sendo que estes todos entre si, em normais condições, devem estar fechados. Testaremos continuidade dos bornes com a carcaça. Veja, em normais condições, todos os contatos devem estar abertos, provando que o compressor não está em curto. O último teste do compressor é o teste de partida direta, onde iremos medir a corrente do mesmo.
Veja a corrente nominal do aparelho. Utilizaremos agora o alicate amperimétrico, regulado em 20 ACA. Esse teste é efetuado com o esquema elétrico ligado. Ligamos o aparelho na tomada. Colocamos o alicate no fio comum, preto, do compressor. E ligaremos a refrigeração na seletora e termostato para frio. Veja a corrente do compressor. Veja o motoventilador. Mediremos agora a corrente do motoventilador. Colocamos o alicate amperimétrico no fio branco do ventilador. Depois ligamos a ventilação baixa na seletora. Observe a corrente do ventilador. Ligamos a ventilação alta na seletora. Observe a corrente.